No último episódio, ganhamos salmão de um alasquense, fizemos no bafo com os amigos e fomos para uma trilha impressionante até o glaciar Exit. E hoje vamos mostrar para vocês a realidade de viver em apenas 3 metros quadrados. Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Thiago, essa é a Carol e a gente viaja numa Defender 110, o Tortuga, que trouxe a gente até o Alasca. Sim, nesse momento a gente está aqui no lago Trail Lake, aqui na península de Kenai, bem no sul do Alasca. E nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como a gente vive em 3 metros quadrados há 3 anos. E essa aqui é a nossa cozinha modo interno. Que também é a nossa sala, nosso escritório e a nossa cama. Só não é o nosso banheiro. Esse modo assim interno a gente usa normalmente quando tá muito vento lá fora, tá chovendo, tá muito frio. Ou tá numa cidade grande que não dá pra ficar espalhado pro lado de fora. Sim, que aí a gente quer ficar mais reservado. E esse aqui então é o nosso modo externo, que na verdade é o que a gente acaba mais usando, né? A gente fica bem mais confortável aqui na posição em pé, e aí dá pra cozinhar e fazer aqui os cortes e tudo mais, nessa tábua que a gente tem aqui pra fora do carro. A gente ama um doce de manhã, então eu vou fazer um brownie pra gente. Como a gente não tem forno, né, a gente usa a nossa panelinha elétrica. Ela é uma panelinha 12 volts que a gente comprou já tem mais ou menos uns 3 anos, né? Foi bem no comecinho da viagem. Que antes a gente só conseguia usar ela com o carro ligado, né? Então, em movimento. Agora que a gente tem bateria de lítio, temos 200 amperes de bateria de lítio. Dá pra usar aqui mesmo e fica bem vontade. mais fácil. Então dá pra gente usar ela no estilo... Ela na verdade é uma panela de arroz, né? Não é pra fazer essas coisas. Mas ela funciona pra isso também, então a gente usa. Tô até derretendo a manteiga nela mesma, na panelinha, pra não ter que sujar outra coisa.
depois eu ponho aqui no potinho, misturo com os ovos, farinha, cacau. Não sei se vai dar certo porque essa receita é da minha cabeça. Essa bateria de lítio tá fazendo toda a diferença pra gente, não só pela panelinha, né? Engraçado, a gente saiu do Brasil com duas de 65 amperes cada uma, então 130 amperes, só que de chumbo ácido, ou seja, você só pode usar no máximo até a metade ali para não danificar muito a bateria. Lógico que a gente usava bem mais que a metade, então danificou depois de uns 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos. E aí agora com essas duas de 100 amperes, então 200 amperes de lítio, que aí a gente pode zerar elas, então a gente tem realmente 200 amperes de uso, mudou completamente a nossa vida. E que nem a Carol falou, não só pela panelinha, né? A nossa geladeira trabalha muito melhor na Sim. América Central. Nossa, América Central foi tenso. A gente tinha geladeira e teve época que a gente tinha que desligar ela à noite e aí... Não é por alguns dias, por meses a gente tinha que fazer esse esquema de desligar ela à noite e aí de manhã tava tudo quente, né? E aí tava morrendo de sede, a gente tinha que pegar água aqui direto do... A gente tem um filtro aqui, né? Só que a água daqui, quando tá muito quente, a caixa esquenta e a água sai meio que morna. Foi complicado. Nossa, era um calor, você suando aqui dentro, porque o espaço é pequeno, né? Não tem ar-condicionado. A gente tem uns ventiladores, tem 2 aqui. E tem esse terceiro que tá meio capenga aqui, mas ainda funciona. Eles salvaram muito, mas assim mesmo não é aquela coisa, né, no calorão. E aí bebendo água quente. Outra coisa também que faz muita diferença, assim, o espaço é pequeno, mas a gente se dá bem. Mas a energia faz uma baita diferença. Sim, totalmente. E a quantidade de água que você carrega, né? A gente tem 70 litros. Isso dá uma autonomia pra gente um dia, assim, não tão quente, não tão frio, uns 5 dias. Se tiver mais frio, vai para uns 7 dias. Se tiver muito quente, que a gente usa muita água, dá uns 3 dias, né, tomando banho. De suficiência. Então, se a gente tivesse mais água, a gente ficaria mais tranquilo, porque fica mais tempo, mais dias num lugar bom que nem esse aqui, por exemplo. Mas para um carro pequeno que nem o nosso, eu acho que essa quantidade de água tá adequada. Não... Se tivesse mais água, o carro ficaria mais pesado, né? Seria mais complicado. É sempre uma balança, né, de custo-benefício. Você às vezes até pode botar uma caixa de 200 litros, até tem espaço, sei lá, diminui armário, faz 200 litros de água. Mas aí tem todo esse lance, já é mais peso. Às vezes você vai abastecer água, demora muito, o cara que está te cedendo água não vai curtir. Então tem todo um jogo ali de custo-benefício. Agora sim, estamos no espaço externo, muito mais confortável. Ah, é muito bom. Principalmente quando você tem um lugar bonito assim pra ficar, né? Não tem por que ficar lá dentro. E é difícil contabilizar, assim, durante 3 anos, quantas vezes a gente dormiu, assim, em um lugar bom desse jeito que dá pra gente se espalhar, usar bastante. Foram várias vezes. Foram várias vezes. Mas aí também teve várias vezes que foram em posto de gasolina, em cidade, na praça, não sei onde mais. Ou quando tava chovendo, estacionamento. Mas acho que 50-50, acho que 50% do tempo foi em lugar bom. É, mas a melhor parte, eu acho, de ficar assim fora, a gente curtiu muito quando tava na praia. Barra Califórnia, toda a América Central, assim. Parte do Caribe, né? É, porque é muito prático. Você fica aqui, aí você já vem, já desce descalço. Eu gostava muito disso. Você desce do carro já descalço, você já pisa na areia, dá um pulo no mar, sai, já toma. A gente tem um chuveirinho aqui, né, externo. Já tira o sal, eu acho que combina muito com esse tipo de carro nosso. Sem dúvida, porque com esse carro a gente chegava quase até a água mesmo, passava pela areia fofa e tudo mais, quase até a água. Essa é a grande vantagem do nosso carro, né? Olha onde a gente tá agora, tem vários carros, não parece, né, que a gente tá num lugar super isolado. Não dá pra mentir pra vocês, aqui pra trás tem vários carros, tem um ônibus aqui atrás, dá um zoom aqui.
Tem um baita de um busão ali atrás. Tinha uma caminhonete puxando um trailer hoje de manhã, ele já foi embora. Tem esse outro carro aqui, uma vanzinha que parece que é 4x4 também. E lá atrás tem uma galera. Aqui é um lugar bem concorrido pelo pessoal. É de graça. Só que a gente escolheu um lugar privilegiado aqui. Não que uma van ou um carro que seja 4x2 não chegaria aqui. Mas eu acho que a pessoa acaba se arriscando um pouco menos, né? Sim, são só quem... Eu acho que só 4x4 chega aqui embaixo. Não, eu acho que talvez. chegaria qualquer Pequeno, carro, né? mas... Porque eles são muito grandes pra caber nesse espacinho. Sim, tem a questão de tamanho também. É, Mas enfim, esse é o ambiente assim que a gente mais aproveita. é muito bom. Um pedacinho já do nosso brownie, que já tá praticamente pronto. E já estamos acabando o café da manhã, a gente não comeu ainda. Parece bom. Tá com uma cara boa. É um bolinho, né? Não tá muito brownie, não. E é por isso que a gente gosta, assim, né, desse modo do nosso carro. Porque lá dentro é pequeno, mas fora é sempre grande. Então o Thiago tá aqui já lavando umas roupas, aproveitando a água do lago, Água né? do rio e o sol, que ainda tá um pouquinho de sol pra ver se seca rápido nessas roupas. Bom, acho que eu vou fazer um yoga, me esticar um pouquinho aqui pra aproveitar essa vista que tá maravilhosa. Fazia tempo que a gente não parava assim tão pertinho da água, né? Verdade. E depois de um café da manhã com direito a brownie, começou um ventinho chato aqui. Ah, ficou friozinho agora. E agora a gente vai montar o escritório. Tá na hora de trabalhar um pouco. Nosso computador fica aqui. A gente não tinha esse cofre. A gente chama de cofre, mas na verdade é só um armário com uma Cadeado. lingueta ali para botar um cadeado, né? Mas isso a gente adaptou lá no Peru, depois de ter o carro furtado e levarem a nossa mochila com notebook, drone e os HDs que a gente tinha. Né? Ficava solta a mochila aqui, né? A gente de vez em quando guardava aqui embaixo, mas não tinha cadeado. E aí nesse dia tava aqui, a mochila prontinha, a gente pro cara brinca só pegar. que tava pronta pro bandido, era o kit bandido ali. Mas beleza. Agora a gente tem o costume de guardar sempre aqui drone e computador, pelo menos. E aqui é o nosso modo escritório. Isso aqui, não tem nada aqui pra apoiar. E fica bem confortável. O carro tá na nossa altura, né? Tá exatamente na nossa altura. Isso foi uma coisa que a gente se atentou bastante, a fazer esse armário aqui mais a espuma do colchão na altura suficiente pra gente ficar sentado ereto, né, aí dentro. Sim. Ó. Aí fica bem confortável, dá pra puxar aqui a mesinha, mais umas almofadas aqui por trás. E a vista do escritório hoje? Tá bonito, parece que a gente tá dentro d'água. Parece. Vai aproveitar que o tempo virou e estamos aqui com essa vista incrível do lago para dar uma organizada na parte digital. Então vamos responder uns e-mails, fazer banco, organizar uns documentos, editar uns vídeos, tudo isso aqui de dentro do Tortuga. E para fazer tudo isso, entra Kaspersky Premium, que tem VPN, pasta criptografada, gerenciador de senhas e é o antivírus mais premiado do mercado. E a gente vive conectado em redes públicas, então essa proteção faz diferença real, porque usar o Wi-Fi público acaba expondo os nossos dados e acaba deixando a gente vulnerável a roubos e golpes. E olha só essa promoção, comprando o Kaspersky Premium, você ganha acesso à sala VIP de aeroportos, tanto nacionais quanto internacionais, da rede W Premium Lounge. São salas super confortáveis,
para você aproveitar a sua próxima viagem com muita segurança. Se fosse pagar isso à parte, sairia muito mais caro. Então aproveita que nessa promoção o acesso à sala é gratuito na compra do Kaspersky Premium. Então é segurança mais conforto por um custo-benefício que vale a pena. Então aproveita essa oferta com desconto exclusivo no link fixado aqui no primeiro comentário. Mas corre, porque é por tempo limitado. Em um espaço pequeno assim, né? É importante a gente aprender a coexistir aqui, né? No mesmo ambiente. A gente ficar junto 24 horas por dia, né? Não Sim. só dentro do carro, mas fora do carro também. É muito difícil ou eu ir fazer alguma coisa e a Carol ficar por aqui, ou ela ir fazer alguma coisa e eu ficar. Então, geralmente, ou a gente faz a trilha junto, vai no mercado junto. Ah, por exemplo, para acordar, tem que ser junto, né? Geralmente eu acordo um pouco antes do Thiago, só que eu não vou desfazer a cama. Então eu pego o celular, eu pego um livro, fico um pouquinho, depois eu chamo ele pede 5 minutos. E aí a gente desmonta a cama junto, então e aí decide, vamos fazer o café da manhã, ou vamos fazer um yoga primeiro. Então tudo é meio que coordenado. Por exemplo, eu quero beber água agora, aí tem que falar, pega água ali. Então tem que ser tudo assim, vira uma parceria mesmo. Eu acho que isso pode ser meio parecido com a pandemia, né? Ou vai juntar de vez o casal, ou vai separar o casal num ambiente pequeno. Um assim, pouquinho né? mais extremo, né? Porque, querendo ou não, na pandemia, muita gente estava numa casa ou num apartamento e aí tem mais de um cômodo. Esse aqui Tem só mais tem espaço. um cômodo. Então, se acontece alguma coisa, a gente se briga. Se acontece alguma coisa, a gente tem que continuar vivendo junto aqui Sim, e mas se resolver. até hoje, aqui em 3 anos, não aconteceu uma briga de verdade que eu precisasse, sei lá, o que faria, alugar um quarto de hotel, talvez? Se separar. Não, é engraçado, a gente briga muito pouco, né? E são brigas bobas, então é uma coisa bem bestinha assim que passa rápido. Tipo, quero comer mais chocolate, aí o Thiago não pode. Coisas bestas. Parece dar uma melhoradinha o tempo. Tá um solzinho, acho que ainda tá um pouco de vento só, A né? bandeirinha tá ali fora tremulando bem. Eu vou fazer um Mas- almoço, que já deu fome. Fazer um almoço. O friozinho não tá ajudando. Para essas vestimentas que estamos usando, melhor eu fazer comida dentro mesmo. É, porque o vento acaba atrapalhando pra cozinhar lá fora, né? É, também o negócio do fogo, né, da chama. Hoje qual é o cardápio? A gente tem salmão aí. Tem o peixe que o Thiago pescou, Aqui no Alasca. tem batata, fazer um purezinho. Purê de batata com salmão. Top. Delícia. E da última vez que a gente foi no mercado, a gente comprou essa batata, exatamente essa aqui. Essa a gente já devia ter no carro. Já, essa Mas é grande. Essa é um batatão, tem meio quilo aqui, então é 1 libra de batata. E o preço da libra, depois que a gente viu, né, depois que pegou, é $1,99 americanos. Então uns quase R$12 uma batata. Que absurdo. Se fosse 1 quilo de batata, seria R$24 o quilo, é muito caro, né? Aqui no Alasca a comida é muito cara mesmo. Então aqui, fazendo aqui um purezinho de batata, tirando o purê de peixe. E lembrou que faltou a tampa. Faltou a tampa que está embaixo da gente. É, pra não Beleza. ficar com muito cheiro de peixe, né? A gente põe uma tampa aqui. E tá embaixo da gente. Então, situação real, sem querer, nada combinado. Vou ter que sair daqui.
Ficou bom esse purê, hein? Ficou gostoso. Uhum. Peixinho aqui que o Thiago pegou, pegou 2. Quem não viu, tá um vídeo pra trás. E aqui a gente vai comendo em porções, né? Tá fazendo mais peixe ali, porque tudo nosso é num tamanho reduzido pra caber aqui no carro. Então essa panela, ó, mesmo olhando assim, parece grande, mas você põe a mão do lado. A gente tem uma panela de pressão pequenininha, pra quem acompanha já sabe, né? Que ela é super prática. Não só reduzido em tamanho, mas em quantidade também, né? Numa casa normal a gente pelo menos 4 pratos, 4 talheres de cada um, né? Garfo, faca e colher. Aqui não, é só 2. para 2 pessoas. E copo e coisa de café, e aí é só para um. Aí a gente divide. A gente até tem 2, mas divide o mesmo, né? Que aí não gasta pra água não para sujar. lavar, não tem trabalho e tudo mais. Então, nesse lado é bem minimalista mesmo, né? Não tem espaço e não tem por que ter mais que isso, né? Mais E aí, utensílios. vai se acostumando a isso, né? Mesmo tendo 2 copos para tomar o café, a gente acaba acostumando, né? A dividir o mesmo, é mais prático, tá ali, já tava fazendo isso antes. E é engraçado, né? É acostumado. A gente, eu acho que acostumou. Acho que na primeira semana a gente acostumou com o carro assim, em si. Eu acho que sim. A gente fez uma viagem teste de 1 mês, mais ou menos. Uhum. Foi bem de boa. A gente já Legal. acampava, então, assim, uma viagem mais simples a gente já estava meio que acostumado. Isso até é uma dica legal. Noção. Se você quer viver num carro, num motorhome, seja lá onde for, às vezes você sair para acampar, antes de comprar um monte de coisa, antes de comprar o carro, não sei o quê, Fazer arruma um uma barraca, pega emprestado uma barraca de alguém e faz um teste, que é um bom exemplo, assim, de como que vai ser. É até mais perrengue do que vivendo no carro, porque aqui no carro você tem tudo, né? Numa barraca você acaba não tendo toda a comodidade. Aqui você tem todos os utensílios de cozinha que você vai querer, tem suas roupas. Que são seus, né? Porque São geralmente seus, no camping é tudo compartilhado, verdade. Então é legal que assim você tem tudo à mão e aí se você já acampa, isso aqui é meio que um upgrade. E a gente sempre come, não sempre, mas várias vezes que a gente tá aqui na parte de dentro, a gente come vendo TV. E aí a nossa TV é pequena, né? Mas pra esse tamanho de carro ela não fica tão pequena, é engraçado. Porque a gente tem um notebook se quisesse, né? Comer vendo TV com um tamanho maior. Mas aqui tá suficiente. Tá ótimo. E é prático também. Saindo do nosso cantinho ali maravilhoso. E essa parte também é legal, né? Dá vontade de ficar assim vários dias, né? A gente conseguiu aproveitar bem ali. Mas o legal é ter essa mobilidade, né? A gente tava ali, tava lindo. Mas agora a gente tá indo pra outro lugar lindo também, né? Muito vento, né? Tava muito vento, acaba que atrapalha um pouco. Sim. E já que tem roda a casa, bora pra outro lugar. Essa parte que é legal, você não saber pra onde você vai e pegar o mapa, abrir. A gente usa muito o aplicativo do iOverlander, né? O aplicativo que a maioria dos viajantes usa. Então a gente abre ali, vê o próximo ponto onde vai dormir, abre o mapa do Google. Então a gente usa muito o Google Maps também, a gente faz o download dele, né? Pra usar offline. O Maps.me também. Tá bom ter vários aplicativos ali de mapa, né, pra gente conseguir definir a nossa rota. E aí abriu o mapa, viu que tem aqui perto, dá 1 horinha, né, quase. Um glaciar, um outro glaciar, a gente tá conhecendo vários glaciares. Pra gente fazer uma caminhadinha e, assim, não é ruim não essa vida, viu? Não, é ótimo. Nem 5 minutos depois de sair lá da onde a gente dormiu, chegamos num banheiro. Como a gente falou, o nosso carro só não é banheiro, então a gente acaba usando os banheiros dos lugares.
Depois de 1 horinha de estrada, chegamos no nosso destino, que é o início de uma trilha, né? Do Byron. Byron Glacier. Parece que é uma trilha bem curtinha, de uns 3 km, ida e volta. Rapidinha. Então- E a gente até pensava faz hoje, faz amanhã, mas vamos fazer hoje porque amanhã a previsão é de chuva, né? Garanti hoje. Garantir. Já dá uma caminhadinha, né? E como é uma trilha curta, a gente só botou um tênis mesmo e botou esse corta-vento para garantir para não passar frio. Trilha de 1,5 milha. E tem um sinal aqui bem forte de cuidado, área de avalanche. Não só avalanche, mas fala também de chuva, então vento forte, em dia com muito sol, provavelmente começa a derreter e aí escorrega não só neve, mas terra, pedra, tudo mais. Pode ficar perigoso, mas não é o caso de hoje. É muito bom ter essa liberdade, né, de poder parar em qualquer lugar, parar e fazer uma trilha. A gente tá fazendo muito mais trilha do que quando a gente tinha ali poucos dias de férias ou um fim de semana. Assim você vai ver no mapa que tem trilha, para o carro e já tá aqui no meio da natureza. Curtinha a trilha, né? Bem de boa. Bem plana, essa daí é bem diferente da Exit que a gente fez no outro vídeo. A gente já fez algumas trilhas aqui no Alasca para chegar em Glacier assim. E as últimas foram bem compridas, né? Essa aqui até a gente está estranhando. Mas boa, mais um glaciar aqui nesse estado com milhares de glaciares. Nossa, lindo demais. Tá bem gelo, não tá neve. Mas... Isso aqui é parte de uma avalanche. A gente sabe que teve uma avalanche aqui. Lá no Visitor Center falaram isso pra gente. E lá pra trás, esse aqui que sim que é o glaciar, né? As pessoas sem noção ali no gelo. Isso aqui é um perigo, porque ele não pode ir. Tá cheio de fenda. Um cara entrou nessa caverna aqui. Esse de chapéu amarelo. Teve uma história no Ushuaia que um cara morreu numa caverna dessa de gelo, porque desaba, né, ainda mais no verão. Então, Brasileiro, né? é um brasileiro. Então, não se arrisque num lugar desses, assim, né? A gente sabe que é perigoso, tem lugar que pode e lugar que não pode. Esse aqui tá claramente que não pode. A gente até perguntou no centro de visitantes. Depois daquela trilhinha, delícia. Chegamos onde a gente dorme, né? Nossa ideia é dormir bem ali na frente do lago. Mas ali tá com vento pra variar. Então a gente parou o carro aqui um pouco pra trás pra armar um banho, uma ducha. Tem toda uma preparação, a gente tem que deixar o carro um pouco mais tombado para onde tem a saída da caixa d'água, só para garantir que todo mundo vai ter água no banho. Então por isso que o Thiago colocou aqui as pedras, né, e subiu o carro. Então tudo tem que ser pensado antes de ser feito. Esse aqui é o nosso chuveiro a gás. Aquecedor de passagem, né? E aí a gente só conecta aqui ó, as mangueirinhas
de água e de gás e já era, temos banho quente. Banho quente. E vamos armar também nossa barraca. Pra proteger do vento. E tomar um banho decente, né? Sim. E isso aqui é legal para falar que parece que é muito fácil essa vida, que a gente tá no bem bom e é tranquilo. Só que tem esse comparativo aqui, né, com a vida tradicional. Antes a gente nem se ligava, né? Não. Tomava banho, acordava, tomava banho. Já tá pronto o chuveiro, né? O banheiro já fica pronto. Então o fogão, a cozinha já fica pronta. Então você não se dá conta desses pequenos luxos que você acaba tendo, mas que é normal no dia a dia. Normal. Vira algo normal. Vou fazer um almoço aqui, vou usar o banheiro, vou tomar um banho. E não se engana normais. pensando que é só num carro pequeno que tem essas coisas. Porque mesmo se você numa van que já tem tudo montadinho, você tem que tomar cuidado com a água, porque você tem não um sabe limite onde que de você água. vai achar água novamente depois. Sim. Com o gás, porque muitas vezes não é tão fácil de encher o bujão de gás. Com a caixa d'água que você tem que carregar ela e descarregar ela, né? Caixa cinza, né? Depois que você usou água, você não vai jogando água ali, né? Então a água depois tem que ser descartada. Então tudo tem que ser mais pensado, planejado. Então é engraçado porque aí durante o dia você tem as coisas que você fez no seu dia. Hoje eu tomei banho, almocei, fui fazer a caminhada, depois tive que, para almoçar, conectar o gás, cortar as coisas, às vezes ir no mercado porque acabou as coisas, porque o espaço é pequeno. Então tudo dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo e viram como se fossem conquistas, né, do dia. A gente já falou disso, pequenas conquistas. Antes, numa vida normal nossa, a gente não se dava conta que essas coisas poderiam levar tempo, que eram coisas feitas. Eu nunca falaria o que você fez hoje, tomei banho. Tá, eu tomo banho todo dia, normal, é fácil, né? E hoje em dia não, são coisas que levam mais tempo. Então isso é algo a se considerar, né? Vivendo num carro pequeno ou vivendo num carro em geral, né? Numa van também. Embaixo fica a nossa roupa de todo mundo, minha do Thiago também. Agora sim, reposicionados com o carro aqui pertinho do lago. E não é que a gente está reclamando. Não, esse negócio de dar trabalho, né, para fazer as coisas. É algo só que a gente percebe hoje em dia e antes não percebia, porque não dava trabalho e o foco, a gente trabalhava, né, normal, no escritório, então eram 8 horas por dia fora de casa, trabalhando, e hoje em dia não, o nosso dia se preenche com várias coisas normais de dia a dia e não é ruim. É algo legal de se fazer, né? Buscar onde vai dormir todo dia. Ainda mais se for considerar que isso acaba sendo uma pequena parte do dia. Assim, leva bastante tempo, mas acaba sendo uma pequena parte do dia. Sim. Se for levar em conta que a gente faz um monte de outras coisas legais. Então, conhece gente nova, conhece lugares incríveis, dirige para lugares diferentes. Então, o dia é mais vivido, né, hoje em dia. Porque antes intenso, era uma né? rotina, né, muito básica ali. Eu já sabia o que ia acontecer no dia seguinte, normalmente, e geralmente era o que acontecia mesmo, né? Eu ia acordar, trabalhar, voltar para casa, comer, dormir ou ir para uma academia. E hoje em dia não, né? A gente não sabe quem a gente vai conhecer na rua. Não sabe onde vai ser o próximo mercado que vai fazer, não sabe qual é a próxima cidade, não sabe onde vai dormir. Uma vara, pescar um salmão. Isso fica tantas opções de coisas que podem acontecer que você não tem nem noção do que pode te acontecer pro dia que vem, pro próximo dia. Sim, isso é muito legal dessa vida, né? Da gente ter essas surpresas. E esse aqui é o nosso modo sofá de casa / sala de cinema. Teremos pipoquinha, filme
E a gente adora fazer isso à noite. Esse modo assim, né, com cobertorzinho, porque que tá fresquinho hoje em dia, né? Não tá frio, mas tá um fresquinho gostoso com cobertor. Estamos no final do verão aqui no Alasca, né? Sim. No hemisfério norte. E é interessante como uma vida assim te leva a ser muito mais minimalista, né? Como você tem pouco espaço, você acaba não podendo comprar muita coisa. Sim, e quando você compra, você tem que tirar alguma coisa de dentro do carro. Dá até um pouco de raiva, eu percebia. Sei lá, você compra uma cafeteira, uma roupa, um casaco, e aí você não tem onde guardar e vai começar a ficar aquela bagunça, e você não quer ter mais coisas. Começa a ir pra frente, pra trás, pro lado, sempre jogando de um lado pro outro, então acaba que mais te perturba isso, né? Te dá raiva, do que te deixa satisfeito de ter aquela coisa que você vai usar muito pouco. Então você percebe que você precisa de poucas coisas para viver, e isso reflete no nosso gasto mensal, né? Que a gente percebeu que caiu demais comparando quando a gente morava no apartamento, né? Hoje quanto que a gente tá gastando aqui? Hoje, hemisfério norte é um pouco mais caro, né? Então, Estados Unidos, Canadá e aqui no Alasca, que também é Estados Unidos, mas ainda mais caro do que na parte continental ali dos Estados Unidos. Mas é uma média de uns $1.000 por mês. A gente tem um vídeo muito bom falando dos gastos. De um ano todo. Aqui. Um ano todo do que a gente viveu aí na América Central praticamente. Sim. E já era uma média assim, mais ou menos uns $1.000. Mas para vocês terem uma noção, na América do Sul a gente gastava uns R$3.000 por mês. Então, é verdade, era 3 mil. Isso para duas pessoas, não é por pessoa. A gente gastava R$3.000 nós dois. Hoje em dia tá aí nos seus 5.500 mais ou menos, né? Depende da variação. O dólar varia bastante. Dólar. Mas é muito pouco, né? Se for ver, para duas pessoas por mês inteiro. E a gente sem passar necessidade, né? Vivendo normal. E viver tudo que a gente vive, né? Acho que isso que é o mais incrível. Não é que a gente tá trabalhando de segunda a sexta, ou seja, tem uma rotina que você só vai para o trabalho e volta para casa. Sim. E aí no fim de semana, de vez em quando, ou pede um iFood, ou faz um passeio, ou vai fazer uma viagem. Não, no final das contas, com esse valor, a gente está viajando 24 horas por dia. Tem muito mais liberdade, toda, né? Mas resumindo, como é viver em 3 metros quadrados? Por 3 anos. Nosso planejamento inicial era para 2 anos. Mas aí chegando ali na América Central tava tão gostoso, a gente tava curtindo tanto, que acabou estendendo aí para mais um ano de projeto. Mereceu lá. Foi muito bom. Mas é legal ressaltar isso, né? A gente sempre teve esse final. Então em algum momento a gente vai se desfazer do carro, vai fazer outro projeto, vai fazer outra coisa. Então a gente nunca pensou em viver nesse carro pro resto da vida. É um projeto mesmo, começo, meio e fim. E por isso que a gente aceitou ali, né, na hora que a gente foi decidir, que carro, o que a gente vai fazer, vamos aproveitar mais a vida. A gente já contou um pouquinho sobre isso em outros vídeos, né? E a gente decidiu, vamos pegar esse aqui porque é 4x4, chegar nos lugares, vamos passar mais perrengue agora, tem mas menos porque conforto, tem menos conforto. Mas tem mais essa parte de se locomover por mais terrenos, né? Chegar em lugares que outros carros não chegam, porque se a gente quisesse mais conforto, eu acho que daria para ficar mais tempo viajando tranquilamente, mas não, a gente queria, vamos conhecer as Américas de 4x4 e chegar em lugares ali que não é todo mundo que chega, e tá sendo bem legal. Não é um vídeo se despedindo nem nada, né? A gente ainda tá no Alasca, ainda tem muita coisa para conhecer. Isso aí. Então conta pra gente você, deixa aí nos comentários se você conseguiria viver em 3 metros quadrados. Esse aqui é o teste pra ver se a nossa película é bem escura. As pessoas veem olhar o carro e não veem que tem gente dentro.